Boa noite. Eu vou iniciar então a apresentação da minha socialização da prática de estágio supervisionado. Minha selva distância importa. O meu nome é Teomar Rodrigues Blansky. A disciplina em questão é estágio curricular supervisionado. A área de concentração do meu projeto é métodos de ensino com o tema principal plano de aula. E vem destacar a importância do plano de aula na prática pedagógica. Ele justifica-se porque o plano de aula é uma ferramenta essencial para o sucesso no processo de ensino-aprendizagem. Ele é um guia que orienta o professor na orientação de atividades, objetivos, conteúdos, metodologias que vão ser usadas e avaliações que serão utilizadas em sala de aula. Por isso é fundamental que o plano de aula seja elaborado com cuidado, com base em uma fundamentação teórica sólida e atualizada. Segundo Libânio, 1993, ele é um instrumento que sistematiza todos os conhecimentos, atividades e procedimentos que se pretende realizar numa determinada aula, tendo em vista o que se espera alcançar como objetivos junto aos alunos. Os objetivos, então, desse trabalho é descrever a importância da elaboração de um plano de aula para a prática docente eficaz e descrever a vivência do estágio na Escola Municipal Antônio Baldan, no município de Fazenda Rio Grande. O objetivo do estudo é apresentar uma abordagem teórica relacionada à importância da preparação do plano de aula para uma aprendizagem significativa para os alunos, e ele também tem como objetivo descrever a vivência de estágio na escola mencionada, em relação às experiências durante as observações e regências realizadas. Fundamentação teórica. Ficou ruim aqui, né? É importante que o plano de aula leve em consideração as características individuais dos alunos, como seus interesses, habilidades e necessidades educacionais especiais. Para isso, o professor pode se basear na teoria da pedagogia diferenciada, que propõe a adaptação do processo de ensino-aprendizagem às características individuais de cada aluno, como defende Perrenot. Tomamos por base a aplicação dos planos de aula para o ensino fundamental e nós fundamentamos em algumas obras de José Carlos Libânio e Felipe Perrenot. A metodologia utilizada: foi realizada uma entrevista prévia com a administração escolar e com as professoras regentes das turmas nas quais foi feita a observação e as regências. Após a leitura do projeto pedagógico do estabelecimento, foi iniciada a observação nas turmas do 4º ano e da Educação Infantil 5. Foi escrito o roteiro de observação e esse foi encaminhado à tutoria do curso. Em conversa com as professoras, foi definido os temas que seriam abordados nas intervenções pedagógicas e foram aplicados os referidos planos já citados no paper dessa disciplina. Observação aconteceu na Escola Municipal Antônio Baldan, que situa-se no município de Fazenda Rio Grande, no bairro Gralha Azul. A escola funciona de manhã e à tarde e atende alunos de educação infantil e ensino fundamental, totalizando aproximadamente 530 alunos e 40 funcionários, dos quais são 25 professores, que atuam em sala de aula ou na direção e coordenação pedagógica. Após a observação das referidas turmas, foi realizada a intervenção pedagógica, conforme eu descrevo a seguir. Na classe do 4º ano foi trabalhado o texto Enigma, com ênfase na letra R, a roupa do rei Rui, e eu aproveitei o momento para trabalhar a divisão silábica e classificação das palavras em mono, dítere e sílaba. A classe participou ativamente, solicitou auxílio quando necessário, em dois alunos com necessidades especiais, transtorno do espectro autista nessa turma. E na classe de educação infantil, conforme a professora solicitou, foi trabalhado o tema animais silvestres e domésticos. A aula foi bem bacana também, foi pontuado com os alunos a diferença entre esses animais, as características e habitats do mesmo. Foi questionado sobre a ilegalidade de ter animais silvestres como os pets, ressaltando o ambiente em que eles vivem e outras necessidades. Essa aula foi finalizada com construção de jogo de memória e esculturas em massinha de modelar. Os alunos gostaram bastante. Com essa prática fica claro que a efetividade da aprendizagem do aluno está de certo modo relacionada a quanto o professor se esforça para proporcionar processos mais atraentes e inovadores de ensino, planejando bem a aula, e delimitando o objetivo proposto. O relatório apresentado também permite considerar que o cuidado na elaboração do plano de aula são imprescindíveis
e esse também representa o posicionamento dos professores consultados nessa prática. Aqui estão as referências consultadas e utilizadas para o projeto e para os planos de aula. Sem mais, né? Eu agradeço a atenção. Então eu vou postar esse link da apresentação. Boa noite e até breve.